Olá, meus amores, tudo bem? E então, estamos em mais uma aula de Ciências da Natureza, nossa aula de número 33, e a atividade que ficou pós-videoaula na atividade passada para vocês foi reler os textos. Releram? Porque aqui nessa videoaula nós vamos fazer os exercícios de aplicação. Então, é importante que vocês tenham relido os textos. A gente vai relembrar algumas coisas aqui e abordar algumas outras que nós não abordamos na aula anterior. Mas vamos lá? Livro na mão, lápis e borracha. Página 143. Vamos lá. Bom, então vamos lá? Preparados? Vamos fazer o seguinte. Eu dividi esse quadro da página 143 em 3 slides. A gente pode ir fazendo aos pouquinhos. Você pode ir lá, observar no seu livro, preencher e depois conferir aqui, ok? Então vamos lá. Preencha a tabela a seguir. Nós vamos ver o animal, vamos botar de que grupo ele é e as características, ok? Então vamos lá. Esse primeiro animal, ele faz parte de que grupo? Isso é uma esponja do mar. Faz parte dos grupos dos poríferos. Características dele? Bom, o corpinho tem poros, né? De cores e formas indefinidas e diversas. São aquáticos, se fixam em locais, quando adultos se fixam em alguns locais, como suporte para o seu crescimento, certo? Você pode escrever com as suas palavras. O livro traz as seguintes palavras, a seguinte definição das características. São aquáticos, vivem fixos no substrato. Substrato é o local físico que ele vai usar como apoio para crescer, tá? Não preciso usar essa palavra, só trouxe porque o livro trouxe também para vocês. Corpo sem forma definida, como eu falei, e com poros, são as esponjas do mar. E esse aqui, você já conseguiu identificar? São os famosos quinidários. Foi o segundo grupo que a gente viu, não foi? Se eu não me engano, deixa eu ver. Foi o segundo, não. Foi o segundo grupo que a gente viu. Exemplo dos quinidários são as águas-vivas, né? E quais são as características? São aquáticos e o contato com eles pode provocar queimaduras na pele, ou seja, eles têm substâncias urticantes em seus tentáculos, que podem queimar, provocar coceira e irritação na pele, certo? Continuando, esses aqui são quem? Você lembra? Que tem o corpinho achatado, olha os olhinhos. O corpinho achatado são os plateumintos. Eles podem viver na água, na terra livremente, ou também alguns podem viver dentro de outros corpos, né? São denominados parasitas. Vamos ver as características. Ó, podem ter vida livre ou ser parasitas. Tem o corpo alongado e achatado. A maioria são livres, né? A maioria deles são livres. Um exemplo de parasita dos plateumintos são as tênias, conhecidas como solitárias. E esses aqui são de um grupo também parecido, que são os nematódios, que também tem o corpo alongado, porém não é achatado. Ele é arredondado, né? Roliço, cilíndrico, roliço, né? Como se fosse de minhoquinhas. E esses aqui, ó, essa aqui é um parasita, né? É a lombriga. São principalmente parasitas, a maioria são parasitas, que têm o corpo alongado, cilíndrico, sem anéis.
Já esse aqui tem com anéis, tá vendo? Alguns também são parasitas e outros também são livres, né? São do grupo Annelideos. Um dos anelídeos que são parasitas são as sanguessugas, que alimentam, aliás, esse nome já indica, se alimenta de sangue de outros animais. Então, também é um tipo de parasita anelídeos, mas a maioria vivem livres, tá? Podem ter vida livre ou ser parasitas. Tem o corpo alongado e cilíndrico com anéis. Esses detalhes a gente não falou na aula passada, inclusive que os anelídeos também poderiam ser parasitas, né? O livro traz alguns exemplos aí da minhoquinha, os poliquetas, que são marinhos, e as sanguessugas. Bom, esse aqui é de um grupo mais conhecido, né? Que tem o corpo aí, a maioria tem o corpo mole com conchas, a maioria deles, mas nem todos, são os moluscos. A gente viu até, inclusive, que a ostra é um molusco. São muito apreciados, alguns deles usados em pratos, né, da gastronomia mundial. Tem corpo mole com ou sem presença de conchas. Esse aqui faz parte de que grupo? Vocês lembram? Na verdade, é o maior grupo animal, ganha de todos os animais, de grupos animais da Terra, do planeta, né? São os artrópodes, que tem aí o esqueleto externo, chamado de exoesqueleto, e os apêndices articulares, né? São aqueles prolongamentos do corpo que servem como locomoção, captura de presa e para natação, dependendo do tipo de artrópode. Ó, tem apêndices articulados e exoesqueleto. E esse último aqui, quem são eles? Que a gente não viu por último, porque os últimos foram os artrópodes, ok? Mas quem são eles? Os equinodermos. Quais as características dos equinodermos? Eles são marinhos e têm esqueleto interno coberto por espinhos e pele, né? São as estrelas do mar, os ouriços, enfim. Eles têm esse esqueleto aí externo em forma de espinho coberto por peles. Ok? Agora vamos para o número 2, na página 144. Vamos analisar a imagem, porque depois a gente vai ter que fazer as respostas e não vamos ter que voltar aqui. Então vamos lá. O que a gente vê aqui? São vários, são 4 animais invertebrados, certo? Sabemos que todos eles são do grupo dos invertebrados. Porém, aqui aparecem 2 tipos de invertebrados aqui, certo? Nós temos aqui o besouro, a libélula e o piolho, são de que grupo? Vocês lembram? Eles fazem parte do grupo dos insetos. O único que não faz parte do grupo dos insetos aqui é o siri, que na verdade ele é um crustáceo, assim como a lagosta, o camarão, aquele outro, siri, esqueci o nome do bichinho. Caranguejo, né? A gente também come bastante. Então, a gente vê aqui 3 insetos e um crustáceo, ok? Todos são artrópodes porque todos têm a mesma característica de esqueleto externo, o exoesqueleto, e o apêndice articulado, né? Que são o prolongamento do seu corpo, as patinhas, enfim. Aqui as garrinhas são apêndices articulados. Tá? O piolho, apesar de ser um parasita, é também um inseto. É classificado como um inseto do grupo dos artrópodes. Lógico, o inseto é artrópode, né? Um artrópode do grupo dos insetos. Então, a gente vai. Primeira coisa,
circular. Vamos logo circular, que é a letra B da próxima página. Circular os insetos. Quais são? Besouro, libélula e o piolho. E só o siri fica sem circular, ok? E agora a gente vai responder. Letra A, cite o nome do grande grupo de invertebrados a que pertencem esses animais e uma característica comum entre eles. Então, todos eles, apesar de ter 3 insetos e um crustáceo, todos eles fazem parte dos artrópodes. Tem a característica comum entre eles é o exoesqueleto e os apêndices articulados, tá? Circulamos já os invertebrados que fazem parte do grupo dos insetos. Um desses animais não é inseto. Que animal é esse e que grupo pertence? É o siri, que pertence ao grupo dos crustáceos. Vocês leram direitinho? Todas as páginas. Viram, inclusive, o grupo, as divisões dentro dos artrópodes. Tem outras divisões, né? Tem deixa eu ver aqui o nome, quileserados, que são do grupo, né? Que fazem parte desse grupo. Os escorpiões, carrapatos e aranhas. Isso eu estou vendo lá na página 141, 142 do livro de vocês. Os crustáceos, que já falamos, lagosta, caranguejo, siris, tatuzinhos. Os miriápodes, que são os de corpos alongados, que são lacraias, centopeias. E os insetos, tá? Que são piolhos, cupins, abelhas, formigas, borboletas, mariposas. Enfim, são os insetos. Ok? Continuando aqui, vamos ver. Agora vocês vão fazer a página 145, que são os exercícios propostos. É uma cruzadinha, tá? Um diagrama aí com cruzadinha para você encaixar o nome dos grupos, dos animais invertebrados, e uma múltipla escolha também ative a memória, ok? Moleza? Depois vocês confiram no gabarito. Um beijo e até a próxima videoaula.